Hoje eu quero falar sobre uma ideia que muita gente repete no mercado financeiro como se fosse uma verdade absoluta. Comprar dólar é investimento. Olha, eu parei de comprar dólar já faz um tempo e eu vi que isso na verdade estava me fazendo perder dinheiro. Porque quando alguém compra dólar e simplesmente deixa esse dinheiro parado, sem aplicar em nada, sem gerar um rendimento, sem colocar em nenhum ativo, será que isso pode mesmo ser chamado de investimento? Bom, eu vou te explicar o porquê que não. Entender isso é muito importante porque existe uma diferença enorme entre você proteger seu patrimônio e investir. As duas coisas não são iguais. Investir significa colocar o dinheiro em algo que tem uma capacidade de gerar um retorno ao longo do tempo. Se comprar um imóvel, por exemplo, que te pode gerar um aluguel, sempre existe alguma forma de produção de valor. Agora, pensando no dólar, se hoje você compra $1.000 e guarda esse dinheiro, daqui 5 anos você continua com os mesmos $1.000. Esse dinheiro não trabalhou, não produziu renda, não gerou juros, não multiplicou seu patrimônio. Você apenas trocou uma moeda por outra. E esse é o primeiro ponto central. Dólar é uma moeda, não é um ativo produtivo. Muita gente rebate isso dizendo, mas o dólar sobe. Sim, ele sobe em muitos momentos, mas entra uma questão importante. Muitas vezes não é que o dólar está se fortalecendo, é a moeda local que está se enfraquecendo. Quando o dólar sai de R$5 para R$6, por exemplo, a sensação imediata é de ganho, parece que você ganhou dinheiro. Mas grande parte disso significa que na verdade o real desvalorizou nesse período. Quando eu comprava dólar por uma corretora, por exemplo, e o dólar estava ali a 5,20, eu sempre pagava mais, então eu pagava 5,35 por ele. E na hora de vender, se o valor dele tivesse a 6, eu sempre vendia por um valor mais baixo. Então eu vendia a 5,90, por exemplo. Você entende que aqui o ganho real foi bem menos do que parecia ser de fato? Ou seja, muitas vezes o que parece lucro cambial é apenas uma proteção contra a desvalorização da sua moeda, né? No nosso caso, o real. Na prática, em muitos casos, o dólar não vai te enriquecer. Ele apenas evita que você empobreça junto com a moeda doméstica, que você perca o seu valor de compra junto com a moeda. E veja bem, eu não estou aqui dizendo que comprar dólar é uma má ideia. O título do vídeo é justamente trazer a sua atenção de você que já investe ou pensa em comprar, comece a pensar de uma forma de não apenas ficar com essa moeda parada, e sim tentar colocar ela para te dar uma renda. E isso muda completamente a sua interpretação, porque proteção patrimonial tem o seu valor, muito valor, principalmente em países com histórico de inflação, de instabilidade monetária, de insegurança econômica, nosso caso, né? Mas a proteção continua sendo diferente de rentabilidade. Isso fica ainda mais claro quando a gente olha no longo prazo. Vamos imaginar 10 anos. Muita gente olha para trás e diz, o dólar dobrou, né, nesses últimos 10 anos. E realmente, dependendo do período, ele realmente dobrou. Mas agora vem uma comparação que quase ninguém faz. Se nesse mesmo intervalo o dinheiro tivesse ficado investido em uma renda fixa brasileira, aproveitando, né, os juros compostos, em muitos casos, esse patrimônio, na verdade, teria crescido até mais. Ainda mais porque o Brasil tem uma característica rara, né? Os juros reais, historicamente, são muito altos. E esses juros faz uma diferença gigantesca no longo prazo. Enquanto os vários países trabalham já com juros bem baixos, né? O Brasil, durante muitos anos, ofereceu uma remuneração real muito superior, que é o quanto um juros rende e a inflação do país. Essa diferença é o juros real. Isso significa que, em determinado período, deixar dinheiro em reais, bem investido, produziu mais resultado do que simplesmente comprar o dólar e esperar que a moeda sua vai desvalorizar. Aqui a gente consegue ver, imaginando um período de 10 anos, então, da data da gravação desse vídeo do mês de abril, teve momentos em que a gente chegou aí de uma valorização de 74%, agora atualmente com uma valorização de 43% em 10 anos, aonde o dólar saiu ali da faixa dos R$4, R$3,50, né, chegou a R$3,20 no mesmo ano, para atualmente R$5,10. Enquanto que, usando de exemplo a taxa Selic média, né, dos últimos 10 anos, que foi ali em torno de 8 a 9%, considerando tanto essas mínimas que a gente passou de 2% e tanto as máximas que está fazendo agora de 15%, né, a gente vê que esse dinheiro investido, né, eu usei aqui R$100 como método apenas de exemplo, a gente vê que esse dinheiro teria mais do que dobrado. E calculando até mesmo a 8% de média, esse dinheiro também teria mais do que dobrado. Aqui você vê que a renda fixa brasileira, os juros reais, são de fato muito bons. E teria te protegido muito mais do que comprado o dólar nesse mesmo período. Se o dólar dobrou em 10 anos, mas um investimento em reais multiplicou 3 ou 4 vezes, financeiramente o resultado foi melhor no investimento local. Claro, isso não significa ignorar o dólar. Significa entender a função dele. Na minha visão, o dólar faz sentido, mas faz sentido como uma ferramenta para você usar para
investir, não como um destino final. E de que forma eu posso investir com o dólar, você pode me perguntar. Olha, você pode ter uma conta numa corretora, tanto brasileira quanto americana, que te possibilite investir na renda fixa de lá. Vai ter um rendimento ali em torno de uns 6% ao ano, às vezes você consegue coisas melhores em dólar, né? Ou, por exemplo, você pode comprar ações de empresas americanas ou BDRs, que são as ações americanas, porém aqui na Bolsa de Valores, negociadas na nossa bolsa. Essas são uma das formas que eu mesmo sigo na minha própria filosofia de investimento, onde eu tenho hoje aproximadamente ali de 10 a 20% do meu patrimônio dolarizado. Porém, dessa forma, se eu quero uma exposição ao dólar, eu prefiro comprar ativos americanos, ações americanas, ETFs, títulos públicos americanos, porque nesse caso o dólar deixa de ser um fim, ele passa a ser um meio para os seus investimentos. O que realmente importa é o ativo por trás, porque agora existe uma produção de valor. Uma empresa americana pode crescer, pode gerar lucros, pode valorizar. Um título americano vai te pagar rendimento. Então, além da proteção cambial, existe um investimento ali real acontecendo. E é exatamente isso que muitos investidores grandes fazem. Muita gente rica compra dólar, mas normalmente não compra para deixar o dinheiro parado. Compra para internacionalizar o seu patrimônio, para reduzir o risco da concentração em um único país. Assim você acessa ativos globais, você pode proteger parte da sua carteira de cenários locais adversos, problemas que acontecem dentro do nosso próprio país. O dólar entra como um instrumento estratégico, não como um investimento isolado. Outro ponto importante, até o próprio dólar perde valor de compra com o tempo, porque nos Estados Unidos também tem inflação, o dólar também vai sofrer essa erosão monetária que é a inflação. Os Estados Unidos, eles também têm dívidas públicas enormes, têm emissão monetária constante, os ciclos de juros definidos pelo Federal Reserve. Então, guardar o dólar parado também significa aceitar essa perda real do próprio dólar, que acontece em determinados momentos. Nem mesmo a moeda mais forte do mundo escapa disso. A pergunta correta não é vale a pena comprar dólar. A pergunta correta seria qual o papel do dólar, qual o papel que o dólar vai cumprir dentro da minha estratégia financeira, se vai ser de proteção, faz sentido. Se vai ser de diversificação, faz sentido. Mas se a ideia for crescimento patrimonial, talvez o caminho mais inteligente seja usar o dólar como uma porta de entrada para ativos produtivos. É um vídeo curto, espero que se você sentiu que esse vídeo te agregou um conhecimento, considere aí se inscrever aqui no canal e ficar por dentro dos meus próximos conteúdos aqui. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.